Então, nós definimos o campo elétrico, não é? Então agora nós vamos passar a fazer alguns exercícios, né, de cálculo do campo elétrico. Nós vamos começar com um exemplo bastante simples, que é o campo produzido por uma distribuição discreta de cargas. Tá? Vamos pegar o exemplo que está no livro, né, para entender como é que funciona isso. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui, né, uma distribuição na qual nós vamos colocar três cargas, tá certo? Essas cargas estão colocadas nessas três posições, não é? As cargas estão a uma distância d, tá certo? A uma distância d da origem, né? As cargas estão a distância d da origem e essa distância faz um ângulo de 30 graus aqui, todas as três fazem um ângulo de 30 graus com eixo x. Eu tenho aqui uma carga Q1, tá certo? Eu tenho aqui uma carga Q2 e aqui eu tenho uma carga Q3, né? A minha carga Q1, ela é igual a 2 vezes Q, onde Q tem o seu valor bem definido, tá certo? A carga Q2 é igual a menos 2Q, né? E a carga Q3 é igual a menos 4Q, tá certo? Então vamos lá, não é? Essa é a configuração que eu tenho, não é? E vamos olhar como é que é o campo produzido por essa distribuição, tá? Vamos olhar uma de cada vez, né? Eu quero lembrar vocês que nesse caso, tá certo? Né? Como em todos os outros exemplos que nós vamos ver, tá? Nós vamos calcular o campo produzido por cada carga. No caso de distribuições contínuas, né? Nós vamos ter um elemento de carga, né? E aí a gente soma os campos produzidos por essas várias cargas ou pelos elementos de carga, né? Nós estamos utilizando aqui o que a gente conhece como princípio da superposição. O que quer dizer o princípio da superposição? Quer dizer o seguinte, que o efeito produzido pelo sistema é a soma dos efeitos de cada um dos elementos desse sistema. Tá? Então vamos lá, vamos olhar como é que são esses campos aqui, né? A minha carga Q1 é uma carga positiva, tá? A minha carga Q1 é uma carga positiva e, portanto, o campo, né? Vamos só lembrando, tá? Só lembrando que se eu tenho uma carga, tá certo? Uma carga Q numa posição qualquer, né? O campo dessa distribuição, ou perdão, o campo dessa carga é um campo radial, né? Que aponta afastando-se da carga, tá? Então vamos olhar aqui, né? Lembrando que o campo é calculado em algum ponto do espaço, tá certo? O campo é uma propriedade de cada ponto do espaço, né? Então aqui na origem, essa minha carga Q1 vai fazer um campo, vai produzir um campo que está nessa direção aqui, e esse campo aqui é o campo E1, tá? Bom, a carga Q2, né? A carga Q2 é uma carga negativa, né? Nós vimos que no caso de uma carga negativa, ao invés do campo apontar se afastando da carga, ele aponta na direção da carga. Então o meu campo E2, tá certo? O meu campo E2 vai estar nessa direção aqui, né? Propositalmente, como a minha carga em módulo, tá certo? Como a minha carga em módulo, ela tem o mesmo valor, né? Eu deveria aqui, tá certo? Colocar, já que essa distância é a mesma, em módulo os dois campos devem ter, né, o mesmo valor, tá certo? Então vamos botar aqui de novo, tá? E esse aqui é o meu campo E2. E2 então é colinear, já que essa direção aqui é a mesma, né? Esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo é 30 graus, isso aqui é a mesma direção, esses dois campos aqui são colineares, né? A carga Q3 é uma carga também negativa, né? Então no caso a carga Q3 ela vai me fornecer um campo nessa direção aqui, esse aqui é o meu campo E3, tá? Muito bem, vamos agora calcular então o módulo, né, de cada um daqueles vetores ali. Eu tenho três vetores, né? Eu vou dizer que o meu vetor total, o meu campo total, E, vai ser igual a E1 mais E2
mais E3. Olha aqui, lembrando mais uma vez que eu tenho insistido nisso, não é? Que isso aqui é uma soma vetorial. Toma muito cuidado para não somar módulos, porque a soma de módulos não significa necessariamente que é o mesmo resultado de uma soma vetorial. Lembra, né? Se eu tenho dois vetores que, por exemplo, têm mesmo módulo, mas têm sentidos contrários, mesma direção e sentidos contrários, a soma deles é nula. Tá? Então toma cuidado com isso, não é, para não pegar e somar os módulos. Vamos lá. O módulo de E1, tá certo? Depois nós vamos definir o direção e sentido de E1. O módulo de E1 nós já sabemos, né? É 1 sobre 4π ε0 Q1 dividido por aquela distância ao quadrado. O módulo de E2 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 Q2 dividido sobre d ao quadrado, tá? E o módulo de E3 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 Q3 dividido por d ao quadrado, e aqui eu posso substituir. A carga Q1 é 2Q, né? Então eu vou manter esse 1 sobre 4π ε0 d ao quadrado, tá certo? Ele é o mesmo para todos os três, para todas as três parcelas, né? Então eu vou separar aqui, vezes Q1, que é igual a 2Q. Essa aqui vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 d ao quadrado. Q2, o módulo de Q2 é 2Q, tá? E esse aqui eu vou escrever também como sendo 1 sobre 4π ε0 d ao quadrado 4Q, tá? Eu fiz desse jeito aqui, não é? Para que a gente possa ter uma ideia do que são aí os módulos dos vetores. De novo, toma cuidado, né? Olha a geometria que eu escrevi ali, tá certo? Que eu desenhei ali, e olha o que é esses valores aqui. Você podia se perguntar, eu vou botar o menos aqui por causa da carga menos Q? Não. A direção e o sentido dos vetores E1, E2, E3, ela está ali desenhada naquele gráfico ali, né? E eu posso, a partir destes módulos, definir esses vetores. Vamos definir aqui os vetores. O vetor E1 vai ser igual ao quê? Olha, o vetor E1 é o módulo de E1. Olha aqui, então agora vamos pegar, né? Vamos olhar, por exemplo, o vetor E1. Tá certo? Vamos aqui desenhar. Aqui está o meu vetor E1. Esse ângulo aqui é 30 graus. Tá certo? Então eu posso decompor o meu vetor E1, não é? Eu posso decompor o meu vetor E1 numa componente x e numa componente y. Esse aqui eu posso chamar de E1x e esse aqui é o E1y. Tá? Muito bem. Então, quanto é que vale E1x? E1x vale E1 cosseno de 30. Tá? Então a componente x do meu vetor, não é? A componente x do meu vetor é 1 vezes o módulo vezes cosseno de 30. A componente y está dando, não é, no sentido negativo, então eu posso escrever isso aí como sendo menos E1 seno de 30 vezes unitário na direção y. J. O meu vetor E2 vai ser igual a E2, olha ali, ó. Mesma coisa, E2 cosseno de 30 e menos de novo, tá certo? Menos E2 seno de 30J. E o meu vetor E3 vai ser igual a E3, de novo, cosseno de 30, mais agora o meu vetor E3, tá certo? A componente y do meu vetor E3 aponta na direção positiva, né? Então é mais E3 seno de 30J. Olha aqui. Agora sim eu posso fazer a soma desses três vetores. Agora, como eu estou com as componentes bem definidas, eu posso dizer que o meu vetor ET total se eu separar aqui, ó, eu posso botar E1, E2, E3, eu posso somar esses três vetores aqui, né, essas três componentes em x aqui,
e posso dizer que isso aqui é o quê? É 1 mais E2, mas já que eu tenho cosseno de 30 aqui, eu tenho o módulo dos 3 vetores. Eu posso pegar o módulo dos 3 vetores, como eu disse para vocês, coloquei em evidência ali, né? 1 sobre 4π ε0 d ao quadrado, tá? Agora eu vou botar e somar as 3 cargas ali, né? Eu tenho aqui as 3 cargas, vai dar 2q mais 2q mais 4q cosseno de 30i. Tá? Então eu peguei, basicamente somei, ó, cosseno de 30 eu coloquei em evidência, que é o mesmo valor aqui. Olha só, eu poderia ter um problema em que esses 3 ângulos, por exemplo, fossem diferentes. Tá certo? Então aqui eu tenho um problema mais simples, né? Eu estou tratando aqui de um problema mais simples, tá certo? Onde eu tenho essas distâncias iguais, né? Entre as cargas e o ponto onde eu estou calculando o campo, e os ângulos iguais. Isso me simplificou bastante o problema. Eu poderia ter distâncias diferentes e poderia ter ângulos diferentes, né? Poderia não estar calculando na origem, tá certo? Então tudo isso, né, influencia e tudo isso requer um cuidado de vocês, tá? Então voltando aqui, então essa aqui é a minha componente x, né? Agora vamos à componente y. A componente y, então, é a mesma coisa, eu vou colocar isso aqui em evidência, 1 sobre 4π ε0 d ao quadrado. Agora eu vou somar esses 3 módulos, porque sendo de 30j eu vou colocar também em evidência. Tá certo? E vou somar agora, então, esses módulos aqui. Agora sim eu vou respeitar os sinais aqui. Então eu tenho menos 2q mais 4q. Então eu estou somando essas componentes, e o que você observa? Né? Você observa, no desenho você já poderia ter mais ou menos percebido isso, tá certo? Mas aqui está claro que, não é, o valor dessa componente aqui é 0, tá certo? Isso aqui se anula, né? Então o meu campo total, ele só tem componente na direção x. Né? 2q mais 4q vai dar 8q. Né? Então eu posso escrever 2q sobre π ε0 d ao quadrado, tá certo? Vezes cosseno de 30, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vezes i. Tá? Bom, as contas finais aí, né, estão feitas no livro, tá certo? E aí eu deixo, né, para vocês fazerem, tá bom? Então, com isso aqui, a gente fez um exemplo bem simples de uma distribuição discreta de cargas, né? Nós vamos estudar agora uma outra distribuição discreta que tem uma grande importância, que é o dipolo elétrico, tá bom? Então a gente se encontra daqui a pouquinho.